Parte 2. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. 1. Faça isso e você será bem-vindo em qualquer lugar. Por que ler este livro para descobrir como fazer amigos? Por que não estudar a técnica do maior conquistador de amigos que o mundo já conheceu? Quem foi ele? Você pode encontrá-lo na rua amanhã. Quando você estiver num raio de 3 metros dele, ele começa a abanar o seu rabo. Se você parar para acariciá-lo, ele certamente fará o possível para demonstrar o quanto gosta de você. E você sabe que por detrás dessa demonstração de afeto de sua parte, não há nenhum motivo oculto. Ele não quer te vender nenhum imóvel, e ele não quer se casar com você. Você já parou para pensar que o cachorro é o único animal que não precisa trabalhar para se sustentar? A galinha precisa botar ovos, a vaca precisa dar leite e um canário precisa cantar. Mas o cachorro se sustenta dando a você nada mais do que amor. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai comprou um pequeno filhote de cachorro de pelo amarelo por 50 centavos de dólar. Ele era a luz e a alegria da minha infância. Todas as tardes, cerca de 4:30, ele sentava no jardim da frente com os seus lindos olhos fitando a trilha à sua frente, e assim que ele ouvia a minha voz, ouvia o balançar da minha lancheira pelo arbusto, ele saía correndo, quase sem fôlego, e subia o morro para me encontrar com pulos e muitos latidos de alegria. Tippy foi o meu companheiro constante por 5 anos. Foi então, numa noite trágica, nunca irei esquecer, que ele foi morto por um raio, a mais ou menos 3 metros da minha cabeça. A morte de Tippy foi uma tragédia na minha infância. Você nunca leu um livro de psicologia, Tippy. Você não precisava. Você sabia por algum instinto divino que você pode fazer mais amigos em 2 meses, interessando-se genuinamente pelas outras pessoas, do que em 2 anos, tentando fazer as outras pessoas se interessarem por você. Vou repetir. Você pode fazer mais amigos em 2 meses, interessando-se pelas outras pessoas, do que em 2 anos, tentando fazer as outras pessoas se interessarem por você. Mas eu e você conhecemos pessoas que cometem este erro crasso durante a sua vida toda, tentando fazer outras pessoas se interessarem por elas. É claro que não funciona. As pessoas não estão interessadas em você, elas não estão interessadas em mim, elas estão interessadas nelas mesmas, de manhã, à tarde e após o jantar. A New York Telephone Company fez um estudo detalhado de conversas telefônicas para descobrir qual a palavra mais usada. Talvez você já tenha adivinhado. É o pronome pessoal eu e eu. Foi usada 3.900 vezes em 500 conversas telefônicas. Eu e eu. Quando você está olhando uma foto de um grupo no qual você esteja, para quem você olha primeiro? Se queremos apenas tentar impressionar as pessoas para fazê-las se interessarem por nós, não precisamos ser amigos verdadeiros e sinceros. Não dá para fazer amigos verdadeiros dessa forma. Napoleão tentou, e em seu último encontro com Josefina, ele disse: Josefina, tive tanta sorte como qualquer outro homem que já esteve na Terra, e ainda nessa hora você é a única pessoa no mundo em quem posso confiar. E historiadores duvidam se ele podia confiar até nela. Alfred Adler, o famoso psicólogo de Viena, escreveu um livro chamado What Life Should Mean to You, o que a vida deveria significar a você. Neste livro ele diz: é o indivíduo que não se interessa pelos seus semelhantes que tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É desse tipo de indivíduo que surgem todas as falhas humanas. Você pode ler milhares de volumes eruditos sobre psicologia sem se deparar com uma afirmação mais significativa para você e para mim. O significado da afirmação de Adler é tão rico que vou repeti-lo mais uma vez. É o indivíduo que não se interessa pelos seus semelhantes que tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É desse tipo de indivíduo que surgem todas as falhas humanas.
Certa vez, fiz um curso sobre como escrever contos na Universidade de Nova York, e durante aquele curso, o editor de uma das maiores revistas ministrou a nossa classe. Ele disse que poderia pegar qualquer uma das dúzias de histórias que passavam pela sua mesa todos os dias e, após ler alguns parágrafos, podia sentir se o autor gostava ou não de pessoas. Se o autor não gosta de pessoas, ele disse, as pessoas não vão gostar de suas histórias. Esse editor de casca dura parou 2 vezes no curso durante a sua palestra sobre escrever ficção e desculpou-se por pregar um sermão. Eu estou te dizendo, ele disse, as mesmas coisas que o seu pregador diria, mas lembre-se, você precisa se interessar por pessoas, se você quiser se tornar um escritor de sucesso. Se isso é verdade sobre escrever ficção, você pode ter certeza que é verdade quando estiver lidando com pessoas face a face. Passei uma noite no vestiário de Howard Thurston na última vez que ele apareceu na Broadway. Thurston era conhecido como o mestre entre os mágicos. Por 40 anos, ele havia viajado pelo mundo, muitas vezes criando ilusões, mistificando os públicos e fazendo as pessoas suspirarem de espanto. Mais de 60 milhões de pessoas haviam pago a entrada para seu show, e ele havia obtido um lucro de quase 2 milhões de dólares. Pedi ao Sr. Thurston para me contar o segredo do seu sucesso. A sua escolaridade certamente nada tinha a ver com isso, porque ele havia fugido de casa quando ainda menino. Tornou-se um vagabundo, andava em vagões fechados, dormia em montes de feno, mendigava pelo seu alimento de porta em porta. Aprendeu a ler, olhando para fora dos vagões fechados e lendo as placas ao longo da rodovia. Ele tinha conhecimento superior sobre a mágica? Não. Ele me contou que centenas de livros haviam sido escritos sobre truques e a leveza das mãos, e que milhares de pessoas sabiam tanto quanto ele. Mas ele tinha 2 coisas que os outros não tinham. Primeiro, ele tinha a habilidade de demonstrar a sua personalidade em público. Ele era um excelente apresentador, conhecia a natureza humana. Tudo que ele fazia, cada gesto, cada entonação de voz, cada sobrancelha que levantava, havia sido praticado cuidadosamente, e as suas ações eram cronometradas em frações de segundo. Mas, além disso, Thurston tinha um interesse genuíno pelas pessoas. Ele me contou que muitos mágicos olham para o público e dizem a si mesmos, bem, há um bando de tapados lá fora, um bando de caipiras, vou enganá-los com certeza. Mas o método de Thurston era completamente diferente. Ele me contou que toda vez que entrava no palco dizia a si mesmo, sou grato porque estas pessoas vieram me ver. Eles é que tornam possível eu ganhar o meu sustento de uma forma agradável. Vou dar-lhes o que tenho de melhor. Ele declarou que nunca entrava no holofote sem antes repetir várias vezes, eu amo o meu público. Eu amo o meu público. Ridículo? Absurdo? Pense o que você quiser. Estou apenas repassando a você, sem nenhum comentário, a receita usada por um dos mágicos mais famosos de todos os tempos. George Dyke, de North Warren, Pensilvânia, foi forçado a se aposentar de seu posto de gasolina após 30 anos, quando uma nova rodovia foi construída sobre o local de seu posto. Não demorou muito e os seus dias vazios começaram a entediá-lo. Então, ele começou a preencher o tempo tentando tocar música em seu velho violino. Logo, ele começou a viajar pela região para ouvir música e falar com muitos violinistas de sucesso. Em sua forma meiga e amigável, ele se interessou muito em aprender sobre a experiência de vida e os interesses de cada músico que encontrava. Apesar dele não ser um bom violinista, fez muitos grandes amigos em sua busca. Ele participou de concursos e logo se tornou conhecido dos fãs de música country, na parte leste dos Estados Unidos, como Tio George, o violinista, arranha-cordas do condado de Kinzua. Quando eu ouvi o Tio George pela primeira vez, ele tinha 72 anos,
e aproveitava cada minuto de sua vida. Tendo sempre um interesse nas pessoas, ele criou uma nova vida para si mesmo, num momento em que a maioria das pessoas considera que os seus anos produtivos se acabaram. Este também foi um dos segredos da incrível popularidade de Theodore Roosevelt. Até os seus empregados o amavam. O seu motorista, James E. Amos, escreveu um livro sobre ele chamado Theodore Roosevelt, Hero to His Valet. Theodore Roosevelt, o herói do seu motorista. Nesse livro, Amos relata este incidente iluminador. Certa vez, a minha esposa perguntou ao presidente sobre um Bob White, uma espécie de codorna. Ela nunca tinha visto um, e ele o descreveu a ela completamente. Algum tempo depois, o telefone de nossa casa tocou. Amos e sua esposa moravam em uma pequena casa na propriedade de Roosevelt, em Oyster Bay. A minha esposa atendeu o telefone e era o próprio Sr. Roosevelt. Ele havia ligado para ela para lhe dizer que havia um Bob White do lado de fora de sua janela e que se ela olhasse para fora, ela o veria. Pequenas coisas como essa eram tão características dele. Quando ele passava pela nossa casa, mesmo que nós estivéssemos fora de vista, o ouvíamos chamar: "Oi, Annie!" ou "Oi, James!" Era apenas uma saudação amigável enquanto ele passava. Como é que os seus empregados poderiam não gostar de um homem como esse? Como alguém poderia não gostar dele? Roosevelt passou pela Casa Branca um dia, quando o presidente e a senhora Taft estavam viajando. Ele demonstrava que gostava genuinamente das pessoas humildes, pelo fato de que ele saudava todos os antigos empregados da Casa Branca pelo nome, até as assistentes de cozinha. Quando ele viu Alice, a assistente de cozinha, escreve Archie Butt, ele perguntou a ela se ainda fazia broa de milho. Alice falou que, às vezes, ela a fazia para os empregados, mas ninguém a comia no andar de cima. "Eles não têm bom gosto", bradou Roosevelt, "e eu direi ao presidente quando eu o encontrar." Alice trouxe um pedaço para ele num prato, e ele foi para o escritório comendo, enquanto passava e saudava os jardineiros e trabalhadores. Ele cumprimentava cada pessoa como havia feito no passado. Ike Hoover, que foi o porteiro-chefe na Casa Branca por 40 anos, disse com lágrimas em seus olhos: "Foi o dia mais feliz que nós tivemos em quase 2 anos, e nenhum de nós o trocaria por uma nota de $100.